Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Mais um programa em que nós queremos dar um passo à frente sobre o nosso conhecimento a respeito da igreja. Hoje vamos tratar o último item sobre a identidade da igreja. A igreja é católica. A gente já viu que a igreja tem 4 marcas, que são a sua identidade. Ela é una, santa, católica e apostólica. Falta só a gente analisar o que significa a igreja é católica, certo? É o que nós vamos fazer nesse dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa mente, nossa inteligência, para que a gente possa conhecer os mistérios de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, antes da gente entrar na nossa matéria de hoje, quero mostrar a vocês esse livrinho que você já deve conhecer, Consolados por Maria, do Monsenhor Jonas da Bíblia. É uma das pérolas que Monsenhor Jonas deixou para nós, Consolados por Maria. E você, então, embalado aí por Nossa Senhora, você pode ajudar a Canção Nova aí nessa campanha de manutenção dela de todas as despesas. Inclusive, nós temos aqui também essa correntinha muito bonita com a medalhinha de Nossa Senhora, você pode usar aí no pulso, e aderir aí a toda a campanha da Canção Nova. Você pode ajudar pela doação do Pix, que eu penso que hoje seja a maneira mais fácil de contribuir com a Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. E receber aí, Consolados por Maria e essa correntinha. São Luís de Montfort, ele sugere que as pessoas que fazem a consagração a Maria pelo método, ele sugere usar essa correntinha como um símbolo assim de escravo de amor a Jesus por Maria. Claro que não é essa escravatura feia, horror, não. É um escravo no sentido de consagração, devoção. E aqui você tem aí da Canção Nova essa correntinha. Muito bem, vamos começar então a nossa conversa. Hoje, a igreja é católica. É mais um item da identidade da igreja. A palavra católica vem do grego katholikon, que quer dizer universal, no sentido contrário a particular. Então, a igreja é universal. É universal por quê? Porque Jesus mandou os apóstolos pregarem no mundo inteiro. A última recomendação de Jesus foi essa: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as nações, ensinai-os a observar tudo o que eu ensinei. Batizai, quem crer e for batizado será salvo. Então, desde a sua origem, a igreja é fundada por Jesus, sobre Pedro e sobre os apóstolos, a igreja é universal, é católica. Porque foi este desejo do Senhor, quando ele então enviou os apóstolos. Você vê lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. E depois também o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, cada igreja particular, ela é católica. O que é a igreja particular? As dioceses. Mas as dioceses, elas também são católicas, ou seja, católica no sentido universal. Por quê? Diz o catecismo nosso, no número 830, porque em cada igreja particular, ou seja, em cada diocese, existe a plenitude dos meios de salvação.
O Concílio Vaticano II, na Unitatis Redintegratus 2003, fala isso. Em cada igreja particular existe a plenitude dos meios, ou seja, todos os sacramentos, a liturgia, a tradição apostólica, a sucessão apostólica, etc. Né? Então, a igreja ela não é uma federação, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma federação de estados. Um estado tem alguma coisa que o outro não tem. Não, a igreja não. Todas as dioceses têm a plenitude dos meios de salvação. É importante entender isso, ok? Então, em cada igreja particular existe a confissão de fé correta, completa, existe a vida sacramental integral e o ministério ordenado na sucessão apostólica. O nosso catecismo diz lá no parágrafo 832, esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas aos seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas de igrejas. Mas não quer dizer que são várias igrejas. Igreja que está em Lorena, igreja que está em São Paulo, igreja que está, não sei, em Nova York, é uma única igreja, só que tem cada representante. Algo importante que o Catecismo fala no número 835, que eu já falei, mas é bom repetir, o Catecismo diz assim, abre aspas, guardemo-nos bem de conceber a Igreja Universal como sendo a somatória, ou se preferir dizê-lo, a federação mais ou menos anômala de igrejas particulares, né? Essencialmente diversas. Não, a igreja não é. Né? A igreja é uma só. Bom, outra coisa que o Catecismo também explica com muita clareza é o número 837. É interessante você pegar o Catecismo e você seguindo aí, a partir do parágrafo 830 do Catecismo, você pode acompanhar bem isso que eu estou colocando hoje. Então, o parágrafo 837, ele diz assim, são incorporados plenamente à sociedade que é a Igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, que a gente recebe desde o batismo, né, aceitam a totalidade da sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos e em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos, que se unem a ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Então, entendeu? Quem é que pertence à Igreja Católica? Bom, primeiro, quem foi batizado. Segundo, os que aceitam a totalidade da organização da Igreja e os meios de salvação, principalmente os sacramentos. E regida por Cristo, por meio do Sumo Pontífice e por meio dos bispos. Muito bem. Uma pergunta que se faz, fora da Igreja não há salvação? O parágrafo 846 do Catecismo coloca isso. Isso aqui é algo muito importante a explicar. Os santos padres da Igreja diziam, fora da Igreja não há salvação. O que significa isso? Então, o nosso Catecismo explica. Diz assim, formulado de maneira positiva, essa frase significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Ou seja, toda salvação vem de Cristo por meio da Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja e ele espalha a salvação, vamos dizer assim, ministra pela Igreja, tá certo? Igreja que Cristo fundou. Então, diz o Catecismo, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta Igreja peregrina é necessária para a salvação. A Igreja é necessária. Por quê? A Igreja que me dá o batismo, a Igreja
que me dá a confissão, o perdão dos pecados, me dá a Eucaristia, a liturgia. Então, continua o catecismo. Cristo, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja. Por isso, eu estou lendo o catecismo, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi instituída por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Olha, isso é tão sério que eu vou repetir. É o parágrafo 846 do Catecismo. Cristo, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja. Por isso, não podem salvar-se aqueles que sabendo, muitos não sabem, né? Aqueles que sabendo que a Igreja Católica foi instituída por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então não é só entrar, é entrar e perseverar. Bom, aí alguém pode perguntar, bom, mas e aqueles que não conheceram a igreja, nasceram, quem sabe, num berço protestante, um berço espírita, ou estão perdidos? Não, peraí, vamos devagar. Que continua dizendo o catecismo. O catecismo continua dizendo assim, aqueles, portanto, que sem culpa, não tiveram culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça que Deus dá a todos, né? Cumprir por obras a sua vontade conhecida, por meio dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. É o parágrafo 847. Quer dizer, uma pessoa que sem culpa não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu que Jesus Cristo fundou a igreja, pode se salvar? Pode, desde que ela tenha vivido de acordo com os ditames da consciência. Você imagina um índio lá na selva que nunca viu falar de Cristo, Evangelho, nem nada. Ou mesmo as pessoas na cidade. A pessoa que nasceu lá num berço islâmico, outro que nasceu lá no budismo, outro que nasceu lá no próprio protestantismo. Então, o catecismo fala, aqueles que sem culpa. Esse sem culpa aí, claro, só Deus pode analisar. Não cabe a nós analisar. Então, em princípio, a gente nunca deve dizer assim, porque fulano não está na Igreja Católica, ele não vai se salvar. Não. Isso é para aqueles que foram formados na igreja, foram evangelizados, têm consciência plena de que a igreja é necessária para a salvação, como diz o catecismo. Bom, mas aí, outra coisa importante que o parágrafo 848 diz é o seguinte, mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Porque hoje há um certo arrefecimento disso. Então a pessoa pode se salvar sem conhecer Cristo, a igreja? Então vamos deixar lá o índio lá, ou não sei quem, o pessoal, por exemplo, da Ásia, da África, que não conhece Jesus Cristo. Vamos deixar eles se salvam lá na deles. Opa, isso não. Vou repetir o que falou o catecismo. Mesmo assim, cabe à igreja o direito e o dever sagrado de evangelizar todos os homens. Por que os missionários vieram para a América, para os Estados Unidos, para a América Central, e muitos foram martirizados? Muito martirizados na Índia, na China, na África. Por quê? Para levar o evangelho a todos os povos que não conheciam Jesus Cristo, nem a igreja e nem o evangelho. Então, há um documento do Vaticano, na época do Papa João Paulo II, que condena aqueles missionários que querem levar para os índios, querem levar apenas o bem-estar social. Deixa ele se salvar lá
na religião deles. Não. A missão é para levar Jesus Cristo, levar o batismo, levar a fé da igreja, como sempre fizeram os missionários, como, por exemplo, José de Anchieta aqui no Brasil, Manuel de Nóbrega e etc. Muito bem. A catolicidade da igreja tem vários aspectos que eu queria então analisar aqui. Essa igreja ser universal. Como é que a igreja entende isso? Primeiro, há o aspecto geográfico e o aspecto humano. É o aspecto externo, que significa a abertura para todos os homens e mulheres de todos os tempos e de todos os lugares da terra. Jesus disse que ele só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. É uma das condições para Jesus voltar. Além da outra condição, dos judeus voltarem a aceitar Jesus como o verdadeiro Messias. Então, essa é uma das condições, o aspecto geográfico. A igreja deve ser levada ao mundo inteiro. Ok? Vamos para um intervalo, a gente volta já para continuar essa nossa conversa. Meus caros amigos, estamos aí já de volta com a nossa Escola da Fé. Olha, eu quero mostrar alguns livros a vocês, porque vocês sabem que uma escola se faz com aulas e com livros, para a pessoa estudar em casa depois. Olha, quero mostrar um livro que nós estamos lançando esta semana. Cristo sim, Igreja não? Por que esse livro? Porque eu tenho visto o seguinte, aliás, não sou eu, o Papa Bento XVI falou disso, João Paulo II falou disso. Muita gente hoje está fazendo um catolicismo individualista. Eu quero o Cristo, mas eu não quero a igreja. Não, porque a igreja é homofóbica, porque a igreja é violenta, porque a igreja é intransigente, porque a igreja tem padre pedófilo, bispo pedófilo, não sei o quê, não sei. Então eu não quero a igreja. Tem escândalos. Não, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Opa, esse é um erro perigosíssimo. Por quê? Porque a igreja é Cristo. Se você descarta a igreja, você está descartando Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Pio XII escreveu uma encíclica, Mystici Corporis Christi, o corpo místico de Cristo. Se você ficar só com Cristo que é a cabeça, é como se você degolasse Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia, o Christus totus, ele é a cabeça, nós os membros. Então, esse livro é para a gente meditar sobre isso. Não tem sentido o católico querer fazer um catolicismo individualista. Eu rezo na minha casa, não preciso ir na igreja, não preciso de sacramento, não preciso... O que é isso? A igreja é que nos deu os sacramentos, a igreja é que nos deu o batismo, a igreja é que nos dá a salvação. Então, esse livrinho é para pensar sobre isso. Esta é a nossa fé. Esses assuntos todos que nós estamos conversando aqui, você encontra aqui. Esta é a nossa fé. E também é muito bom a gente conhecer a história da igreja. A história da igreja é algo pesado, porque, claro, a igreja, vocês sabem, tem 2000 anos. Não tem história de um povo, de uma instituição na face da terra que seja tão complexa como a história da igreja. Por quê? Porque só a igreja tem 2000 anos. Nunca houve uma instituição, uma religião com 2000 anos, com 267 papas. Então, são 3 volumes que eu escrevi sobre a história da igreja. Esse aqui é a Idade Moderna, mas nós temos também a Idade Média e tem a Idade Antiga. São 3 volumes. Sabe, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente estuda a história da igreja, mais a gente conhece a igreja, mais a gente tem condição de até de defender a igreja. Porque uma coisa que acontece muito são os ataques às mentiras que a igreja sofre. Por isso eu escrevi esse outro livro aqui, olha, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Você sabe o que foi a Inquisição? Sabe o que foram as cruzadas, de verdade? Sabe o que foi o caso Galileu Galilei? Sabe o que foi o caso Savonarola? Sabe o que foi o caso Bruno? Enfim, há uma série de coisas que pegam para atacar a igreja. Mas é preciso que os católicos conheçam isso. Bom, mais um livro que eu quero mostrar, esse não é meu, por isso eu apresento com muito gosto, Papa João Paulo II, 51 catequeses sobre a igreja. Gente, não tem eclesiologia mais bonita que isso aqui. Imagina, um Papa
ensinando sobre a igreja. 51 catequeses. Isso o Papa João Paulo II fez lá em 1980. Toda quarta-feira o Papa faz uma catequese. Ele fez 51 catequeses sobre a igreja. Fez também sobre Maria, fez também sobre o Espírito Santo. São 3 livros que eu publiquei na editora Cleofas. As catequeses do Papa sobre a Virgem Maria, as catequeses do Papa sobre o Espírito Santo e as catequeses do Papa sobre, né, a igreja. É um primor. Mas vamos em frente. Continuando aqui, falando da Igreja Católica. Eu estava dizendo que há várias características da Igreja Católica. Primeiro, é o aspecto geográfico, né? É o aspecto externo, quer dizer, a abertura da Igreja para todos os povos da terra, em todos os lugares. Católica nesse sentido, universal. Mas também há o católico no sentido pessoal, ou seja, ontológico. Significa o quê? Que a Igreja é a depositária de toda a verdade revelada pela Bíblia e pela tradição da Igreja. Então, a Igreja Católica também, no sentido assim, pessoal dela, ela detém toda a verdade revelada que está na Bíblia e que está na tradição. Né? Esse é um sentido também da Igreja Católica. E que recebeu de Cristo a plenitude dos meios de salvação. Essa plenitude dos meios de salvação que fala o documento do Concílio Vaticano II, né? A Unitatis Redintegratis, lá no número 3. Tá? Então, Deus deu à sua igreja um caráter universal, por quê? Aí uma coisa muito bonita que São Paulo fala, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Como Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, então Ele tem que levar a igreja a todos. Né? São Paulo fala isso muito claro lá na primeira carta dele, capítulo 2. Né? Muito bem, esta verdade que salva foi confiada à igreja por Jesus Cristo para ser levada a todos os homens. O Pai quis e quer, né, o Cristo e a igreja como sacramento universal da salvação. No Concílio Vaticano II chamou a igreja de sacramento universal da salvação. Então, essa catolicidade da igreja, a universalidade dela, tem como consequência o quê? A tarefa missionária e também o ecumenismo. Né? A tarefa missionária no sentido de que cada cristão é responsável por essa missão que é da igreja. É uma missão da igreja toda. Isso a Lumen Gentium fala bem claro, no número 17. E depois um outro documento do concílio, Ad Gentes, fala lá no número 23. Cada cristão é responsável por essa missão que é da igreja como um todo. Né? Então, a necessidade do movimento ecumênico, né, é a busca da unidade de todos os cristãos, que foi quebrada pelos diversos cismas que houve na história da igreja. O que é o ecumenismo? É a busca da unidade dos cristãos. Veja, não é a unidade com quem não é cristão. Quem não é cristão, aí não é ecumenismo, aí é diálogo ecumênico, com os budistas, com os muçulmanos, né? Aí é diálogo ecumênico. Mas a igreja quer que volte para ela aqueles que saíram. Não é? O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, né? Ut Unum Sint, né? Que significa o quê? Que aqueles que saíram da igreja devem voltar. Né? O movimento ecumênico, ele não implica num relativismo religioso e moral. Né? As verdades que foram reveladas por Cristo à igreja são intocáveis. E é em torno delas que se deve formar a unidade querida por Deus. O Papa João Paulo II, no documento Ut Unum Sint, que todos sejam um sobre o ecumenismo, ele fala, unidade, né, não pode ser feita a qualquer custo. Né? Ele fala, unidade não é irenismo. O que é irenismo? É você fazer unidade a qualquer custo, abrindo mão de certos dogmas. O Papa diz, não. João Paulo II fala bem claro, não se trata de abrir mão de nenhum dogma que está no credo. Porque ele fala o seguinte, a unidade feita fora da verdade não é autêntica, não se sustenta.
Ora, então fica claro o seguinte, o que é ecumenismo para nós? É que os cristãos que deixaram a igreja voltem para a igreja. Igreja fundada por Cristo no ano mais ou menos, no ano 30 a 33, sob Pedro e os apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu até escrevi esse livro, olha, a minha igreja. Para explicar detalhadamente o que é a igreja que o Cristo fundou sobre Pedro e os apóstolos. Se não pode abrir mão de nenhuma verdade revelada por Cristo, que está no credo, que estão nos dogmas proclamados pelos papas, não pode abrir mão da Eucaristia, não pode abrir mão de confissão, não pode abrir mão de tudo que a igreja ensina, então só tem um jeito. O Papa João Paulo II fala, a gente pode abrir mão de algumas coisas secundárias, periféricas, mas na essência da fé não pode abrir mão. Por isso que o ecumenismo é muito difícil. A igreja luta muito para voltar primeiro quem? Os ortodoxos. Por quê? Porque os ortodoxos são os únicos cristãos separados que mantiveram a sucessão apostólica. Os bispos deles de hoje vêm da linha sucessória até os apóstolos. Por isso que os sacramentos deles são verdadeiros. João Paulo II dizia assim, ele não via a hora de ver a igreja voltar a respirar com os dois pulmões. Quais são esses dois pulmões? A igreja do Ocidente, Roma, e a igreja do Oriente, Constantinopla e as outras igrejas ortodoxas. Aí a igreja voltaria a respirar com os dois pulmões. Mas a igreja quer também que voltem os anglicanos, que separaram no ano de 1534, voltem os protestantes, que separaram em 1517, voltem os ortodoxos, separados em 1054, para que haja um só rebanho e um só pastor. Bom, evidentemente, gente, isso não é fácil. Por isso que o Papa João Paulo II fala que nós precisamos rezar muito, porque é só pela oração e pela ação do Espírito Santo que essa unidade pode acontecer. O Papa João Paulo II, na Ut Unum Sint, no número 1, essa Ut Unum Sint, que todos sejam nessa encíclica, ele fala assim, se querem verdadeiramente e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. Não sei se entenderam bem. O mundo, ele quer anular a redenção. O mundo, ele quer anular Cristo. Então, o que o Papa João Paulo II diz lá no primeiro parágrafo da encíclica dele? Se querem verdadeiramente e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, ou seja, o mistério da salvação, os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. Ou seja, os cristãos precisam se unir. Mas não pode se unir de qualquer jeito. Tem que unir dentro daquilo que Deus e Cristo colocou para a igreja. Não podemos abrir mão de Eucaristia, de confissão, de todas as verdades da nossa fé, da intercessão dos santos, do culto à Virgem Maria e tudo mais. Então o Papa fala, a cruz, a corrente anticristã propõe-se dissipar o seu valor, esvaziá-la do seu significado, negando que o homem possa encontrar nela as raízes da sua nova vida e alegando que a cruz não consegue nutrir perspectivas nem esperanças. Ele fala, o homem, dizem, é um ser meramente terreno, que deve viver como se Deus não existisse. Gente, isso é o primeiro parágrafo da encíclica do Papa, que todos sejam um. O mundo quer pôr na nossa cabeça que o homem é um ser meramente terreno que deve viver como se Deus não existisse. Não é isso que está acontecendo hoje no mundo? Querem cancelar toda a verdade de Deus, querem roubar toda a verdade que Cristo nos ensinou e colocar verdades que são anticatólicas, anticristãs, como se Deus não existisse.
Gente, quem está falando isso é o Papa João Paulo II. Daí a importância do ecumenismo. Mas o ecumenismo sadio, verdadeiro, não é ecumenismo de qualquer jeito, fazendo sincretismo religioso, misturando as coisas. Não. É unidade em cima daquilo que foi revelado por Cristo na tradição e no Evangelho. Né? A união dos cristãos é, portanto, urgente, fundamental para o testemunho de Cristo ao mundo. Né? O Papa fala, no entanto, não pode ser obtida a qualquer preço. Está na Ut Unum Sint, sacrificando o essencial. Não pode sacrificar o essencial. Veja, ele fala, vou ler de novo, eu estou lendo a encíclica do Papa, que todos sejam um. Ele fala, não se trata nesse contexto de modificar o depósito da fé, de mudar o significado dos dogmas, de banir deles palavras essenciais, de adaptar a verdade aos gostos de uma época, de eliminar certos artigos do credo, com o falso pretexto de que hoje já não se compreendem. Gente, quem está falando isso é o Papa São João Paulo II. Eu vou ler de novo. Ecumenismo não se trata, né, de modificar o depósito da fé, de mudar o significado dos dogmas, de banir deles palavras essenciais, de adaptar a verdade aos gostos de uma época, de eliminar certos artigos do credo, com o falso pretexto de que hoje já não se compreendem. Não. Para falar a unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. Está aí. Então, ele fala em matéria de fé, a cedência está em contradição com Deus, que é a verdade. No corpo de Cristo, né? Ele que é o caminho, a verdade e a vida, quem poderia considerar legítima uma reconciliação levada a cabo à custa da verdade? João Paulo II. Não podemos fazer a unidade à custa da verdade, de sacrificar a verdade. Muito bem, vamos para o intervalo. A gente volta já para concluir esta aula. Meus amigos e amigas, nessa Escola da Fé de hoje, eu estou concluindo o estudo sobre a identidade da igreja. Quem é a igreja? Una, santa, católica e apostólica. Essa é a fundamentação da igreja. Se você quiser aprofundar isso, veja nesse livro A Minha Igreja, ou então no livro que eu já mostrei do Papa João Paulo II, né, 51 catequeses do Papa sobre a igreja, que é uma eclesiologia de primeira linha, ouro puro, podemos dizer assim, né? Ouro puro. O Papa falando da igreja. E muitas outras coisas, muitos outros livros que a gente pode mostrar. Quero mostrar de novo esse livrinho que eu publiquei, eu digo livrinho que são 130 páginas só. Cristo sim, igreja não. Está surgindo no mundo uma coisa muito estranha entre os católicos. Estão falando em católicos desigrejados. O que é católico desigrejado? Católico sem igreja. Aí eu vivo a minha fé sozinho, na minha casa. Opa, Cristo sim, igreja não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja que trouxe para nós a salvação, o Evangelho. Sem a instituição chamada igreja, nós não teríamos recebido tudo que nós temos. A Bíblia, os sacramentos, a tradição e tudo mais. Muito bem, vamos em frente. Estávamos falando então da importância do ecumenismo, mas um ecumenismo que o Papa disse, João Paulo disse, sadio. Né? Não se pode considerar legítima uma reconciliação levada a cabo à custa da verdade, disse o Papa João Paulo II na encíclica Que Todos Sejam Um, em latim, Ut Unum Sint. Quem quiser entender sobre ecumenismo, leia esta encíclica. Por quê? Porque o Papa pegou tudo que o Concílio Vaticano II ensinou lá na década de 60 e publicou na década de 80
o que é o verdadeiro, o autêntico ecumenismo sem distorções. Que não é fazer sincretismo aí com seitas, com outras coisas, não. Né? Então, é um assunto muito sério este. Então, o Papa diz assim, portanto, um estar juntos que traísse a verdade estaria em oposição com a natureza de Deus que oferece a sua comunhão e com a exigência da verdade que vive no mais profundo de todo o coração humano. É o número 18 da encíclica Que Todos Sejam Um. Eu estou enfatizando muito essa encíclica, gente, porque muita gente me pergunta, professor, o que é de verdade o ecumenismo? Como é que deve ser feito o ecumenismo? Então, esta encíclica, Que Todos Sejam Um, Ut Unum Sint, do Papa São João Paulo II, é o documento básico. Claro que o Vaticano II falou disso também, o Catecismo fala disso também, só que na encíclica o Papa desdobra a coisa assim, né? Ele coloca o seguinte, aos nossos bispos do Nordeste, que estiveram com ele no dia 5 de setembro de 1995, o Papa disse uma coisa muito importante. Vou repetir, foi lá em 95, os bispos fazem, a cada 5 anos, os bispos fazem a chamada visita ad limina apostolorum, que quer dizer, uma visita ao túmulo dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Então os bispos vão a Roma, a cada 5 anos, eles vão dentro das regionais da CNBB. Em 1995, um grupo do Nordeste, que foi estar com o Papa disse o seguinte, a inculturação do Evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente. Vejam bem, o que é inculturação? Fala-se muito disso hoje. João Paulo II falou assim, a inculturação do Evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente, mas uma verdadeira encarnação nesta cultura para purificá-la e redimi-la. Então, o que é inculturação? Né? O Papa fala, é o Evangelho entrar numa cultura para purificar a cultura e redimir a cultura. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, logo vieram para cá os missionários jesuítas, que fizeram um trabalho belíssimo. José de Anchieta, São José de Anchieta, que é o patrono do Brasil, São Manuel de Nóbrega. Por exemplo, o que eles tiraram dos índios? Antropofagia, eles comiam carne humana, então, claro, né, o Evangelho entrou ali para purificar isso, para tirar a poligamia, os bispos que tinham várias esposas, para purificar isso. Então, isto é enculturação. Mas a cultura indígena continua a cultura indígena. Tanto assim que José de Anchieta, o que ele fez? Ele estudou o Tupi-Guarani, fez um catecismo em Tupi-Guarani, tá certo? E os índios o amavam profundamente. Tanto assim que quando ele morreu com 65 anos de idade, os índios levaram seu corpo durante 100 quilômetros de distância, né, de onde ele estava, lá para onde ele ia ser sepultado, né, em Anchieta, lá no Espírito Santo. Então, ele respeitou a cultura, mas ele mudou o que estava de errado na cultura, o que era contra a lei de Deus. Isto é a verdadeira enculturação, diz o Papa João Paulo II. Né? E ele falou o seguinte, continua o Papa falando, o mesmo vale no campo ecumênico. Ele fala, com efeito no campo da enculturação, como no campo do ecumenismo, ele fala, nota-se uma certa facilidade com que se busca o entendimento do acolhimento ou da simpatia com outros grupos ou outras confissões religiosas que tem levado a sérias mutilações na expressão clara do mistério da fé católica. Ele fala na oração, na liturgia
ou a concessões indevidas quanto às exigências objetivas da moral católica. Então, o Papa fala, tem havido aí coisas erradas em termos de enculturação, em termos de até em relação à moral católica. Tudo isso você pode ler no documento que eu já repeti aqui, né? O Num Sintio, também na Unitatis Redintegratis do Vaticano II, no número 4 e no número 11. Bom, então o Papa deixa bem claro, não se trata de buscar a unidade a qualquer preço. Referindo-se ao diálogo com os irmãos separados, o Papa disse aos nossos bispos o seguinte: esse diálogo, que somente tem sentido se for uma busca sincera da verdade, poderá nos pedir que deixemos de lado elementos secundários. É Papa João Paulo II falando. Podemos deixar de lado elementos secundários que poderiam constituir um obstáculo de ordem psicológica para os nossos irmãos de distintas denominações religiosas. Mas nunca será verdadeiro, autêntico, se implicar na mais mínima mutilação de uma verdade da fé, no abandono da legítima expressão da piedade tradicional do povo cristão ou no enfraquecimento das exigências de séculos da disciplina eclesiástica ou das veneráveis tradições litúrgicas do Oriente, da Igreja Romana ou outras igrejas do Ocidente. Bom, o que nós estamos percebendo? É João Paulo II falando. O que nós estamos percebendo? Ecumenismo não é um negócio fácil de fazer. Não é aceitar qualquer coisa, não é unidade a qualquer, não é irenismo. Então, é muito bom que a gente leia esta encíclica. Por exemplo, em 1981, a chamada Missa dos Quilombos foi proibida pela Santa Sé. E a Sagrada Congregação dos Ritos, que é responsável pela liturgia, proibiu qualquer missa dedicada às minorias, para não haver uma politização da fé e da liturgia. Vejam, estou falando do seguinte, quem fez essa proibição foi a Congregação dos Ritos e Disciplina dos Sacramentos. Isso está documentado. Falando aos bispos do Brasil em Roma, o Papa se referiu a isso dizendo que na área latino-americana deparamos-nos com grave problema das seitas que se expandem. O Papa falou para os bispos do Brasil. Se expandem assim como uma mancha de óleo ameaçando fazer ruir as estruturas de fé de tantas nações. E quem é que não nota isso? Que a partir da década de 80 houve um crescimento violento das comunidades protestantes. Violento. O Brasil de 90% de católicos hoje tem 50%. Houve um movimento orquestrado dos Estados Unidos para baixo, e foi, Dom Estevam Bittencourt publicou isso na revista dele, um documento, um trabalho feito nos Estados Unidos pelas igrejas protestantes americanas, para transformar a América Latina num continente protestante. Então, o Papa chamou a atenção dos bispos do Brasil. Ele fala, essas seitas se avançam como uma mancha de óleo, ameaçando fazer ruir as estruturas de fé de tantas nações. E o Papa diz assim, certamente a expansão das seitas constitui uma ameaça para a Igreja Católica e para todas as comunidades eclesiais. João Paulo II falando. Eu tenho que citar muitas vezes o Papa aqui, porque essas coisas são muito sérias. Se eu disser que eu acho alguma coisa, eu estou correndo um risco de falar bobagem. Mas quando eu leio, por exemplo, na Redemptione Missionis, de João Paulo II,
aí é diferente, né? O Papa afirma o seguinte: é notória a intenção, por vezes virulenta, destas seitas de minar as bases da fé do povo, de modo especial do que diz respeito aí ele fala 4 coisas interessantes, né? De modo especial, interessante notar isso daqui, no que diz respeito ao culto do ministério eucarístico, à Santíssima Virgem, à estrutura hierárquica da Igreja, o primado de Pedro, né? que existe, né? Que perdura no pastoreio universal do Bispo de Roma, e as expressões da piedade popular, né? Isso o Papa João Paulo II colocou bem claro. Eu quero até repetir o que o Papa fala. O que as seitas não católicas mais atacam na Igreja Católica? O Papa fala 5 coisas. Ele está falando. Primeiro ele fala o culto do mistério eucarístico, ou seja, contra a missa. Uma vez eu encontrei na rua um folhetim protestante dizendo assim que a missa, né, que a Eucaristia é o biscoito da morte. Está escrito num panfletozinho, Eucaristia dos católicos, o biscoito da morte. O que para nós é o pão da vida, aceita esse pão como biscoito da morte. Então o Papa fala, primeira coisa que se ataca, o culto ao mistério da Eucaristia. Segundo, a Santíssima Virgem. Terceiro, a estrutura hierárquica da Igreja. Não existe igreja, não existe Papa, não existe nada disso, né? E o primado de Pedro, né? Do Papa. E depois ele coloca, né? As expressões da piedade popular. Além do Papa, o que são as expressões da piedade popular? As manifestações externas, os sinais exteriores da fé. Você usar um crucifixo, você usar uma medalha, você usar os sinais exteriores da fé, né? Então, essas 5 coisas são atacadas, né? A Eucaristia, a Virgem Maria, a estrutura hierárquica da Igreja, o Papa e os sinais exteriores da fé. João Paulo II falou isso para os bispos do Brasil, saiu publicado no Observatório Romano, número 36, no dia 9 de setembro de 1995. Está aí para quem quiser conferir. E disse o Papa ainda aos bispos, isso mostra, caríssimos irmãos, que não basta chamar, convocar e esperar que as pessoas venham, né? Ele diz assim, como diz outro lema da ação pastoral de uma das vossas dioceses, deveis ser uma igreja que vai ao encontro do povo. Então, essa igreja em saída que o Papa Francisco colocou, João Paulo II já tinha colocado em 1995. Deveis ser uma igreja que vai ao encontro do povo. Deveis ser uma igreja que procure as pessoas, que as convide não somente no chamado geral dos meios de comunicação, mas no convite pessoal, de casa em casa, de rua em rua, num trabalho permanente, respeitoso, mas presente em todos os lugares e ambientes. Está aí. Então, ele diz que todos os homens são chamados a pertencerem à Igreja Católica, como ensina o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no número 13. Está aí, meus irmãos, um pouco do que significa a igreja ser católica. Tá bem? Com isso a gente conclui essa fase aí do que é a igreja na sua identidade. Quero pedir a algum sacerdote que nos acompanhe, ou algum diácono que nos dê a sua bênção para a gente encerrar esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.